O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Em segredo, dois irmãos adolescentes decidem iniciar uma aventura em busca de uma ilha perdida e preservada no meio do rio Paraíba. Sem nenhum adulto saber, eles seguem de barco até lá. A canoa é levada pelo rio e os irmãos ficam presos na ilha, onde descobrem um mundo novo e um habitante misterioso. Um cadáver é encontrado em uma construção abandonada. O único som no local é de um rádio ligado perto do corpo. A vítima é um sanfoneiro pobre e muito conhecido no bairro. Um grupo de amigos adolescentes decide investigar o crime. Seguindo as pistas, eles percebem que o principal suspeito pode ser, na verdade, inocente. Parecem tramas de cinema, mas as histórias que vocês acabaram de ouvir saíram das páginas de 2 livros. As obras fazem parte da coleção Vagalume, que fez sucesso com estudantes das décadas de 70, 80 e 90. As histórias eram um misto de literatura policial, de entretenimento, com ensinamentos de valores. Eram adotadas pelos professores em sala de aula e adoradas por muitos alunos, que disputavam os títulos na biblioteca. O Em Tese de hoje faz uma viagem no tempo e fala sobre a coleção Vagalume, que fez parte da vida de gerações de adolescentes. A Kátia Toledo produziu uma tese de mais de 300 páginas sobre a série Vagalume. Ela é doutora em letras pela Universidade Federal do Paraná e professora da Unespar. Também nos acompanha nesta conversa a professora do setor de educação da Universidade Federal do Paraná, Elisa Dallabona. Obrigada pela presença. Nós que agradecemos. Kátia, eu queria que você contasse para as pessoas que não conhecem a série Vagalume que série é essa e por que ela é tão importante a ponto de ser estudada cientificamente. Bem, a série Vagalume surgiu na década de 70, a princípio por uma exigência do governo que fossem lidas na escola obras de autoria nacional, né, com autores brasileiros. Então a Ática se organizou trazendo, a princípio, obras já consagradas e, mais tarde, na década de 80, contratando, por exemplo, Marcos Rey, né, que foi o primeiro grande escritor contratado para escrever obras diretamente para essa série, e que fossem destinadas ao público juvenil. Então, essas obras vão surgir, a princípio, com a intenção de serem paradidáticas, mas no sentido de incentivar a leitura, né? No sentido de formar leitores, que já era uma grande preocupação na década de 70. Agora, professora Elisa, essa coleção cumpriu esse papel e, além disso, de que forma que a gente pode classificar esse tipo de literatura que tem um objetivo muito definido? Olha, não tenha dúvida de que ela cumpriu um importante papel, embora ela tenha sido e venha sendo até hoje extremamente criticada pela suposta falta de qualidade, que a gente pode aprofundar um pouco mais adiante isso, mas ela foi e tem sido bastante criticada, assim como uma série de coleções que a gente vê aí, Crepúsculo, Harry Potter e outras que também são extremamente criticadas, como um produto da mídia cultural, quer dizer, uma coisa sem qualidade, enfim, uma coisa sem profundidade e, para os teóricos, alguns teóricos, incapaz de formar o leitor. Eu tenho uma opinião diferente, eu entendo que é importante que leiam. Não é? Se essa coleção Vagalume era o que encantou os jovens naquela época, até hoje, com os meus alunos, eu os vejo com brilho nos olhos, dizendo: ah, eu li tal história, nossa, que legal, que bacana que foi. E eles são leitores, tem muitos que não são, mas a população brasileira, a maioria não é de leitores mesmo, né? E eu não acho que a culpa seja da coleção Vagalume. Com certeza não. Eu fui uma leitora também da série Vagalume. E, professora Kátia, a senhora fala justamente sobre essa questão da reabilitação da série, de olhar para esses livros de uma outra forma, justamente talvez por esse viés da importância que eles tiveram na vida de tantos jovens. A senhora conseguiu atingir esse objetivo?
Olha, eu acho que eu consegui, porque, inclusive, quando eu defendi a tese, uma coisa que a banca frisou era que eu tinha uma tese, né? Essencialmente, eu tinha uma tese que eu consegui comprovar. E essa foi uma questão que para mim ficou muito clara, né? Quer dizer, a importância que essa série teve na vida dessas pessoas. Eu entrevistei 240 pessoas que estavam num curso de letras. E dessas pessoas, o que eu tive assim foi a maioria declarando que aprendeu a gostar de ler lendo a série Vagalume. Então, ela realmente teve o seu papel na formação dessas pessoas como leitoras que agora eram estudantes de letras, ou seja, leitores especializados, leitores críticos, se formando em leitores críticos, né? E ainda agora você estava falando sobre, a Elisa também falou sobre a questão da qualidade da série, né? Isso foi uma coisa que eu também acho que pude deixar claro na minha tese. A série é muito heterogênea, sabe? Então as pessoas quando falam sobre a série Vagalume, elas falam como se fosse assim, tudo a mesma coisa, e não é. Então nós temos obras ali muito boas, obras de qualidade, como as do Marcos Rey, a do Puntel, né, da Maria José de Pré mesmo, e outras nem tanto. Né? Então, eu acho que, de certa forma, eu consegui mostrar isso, que essa série foi importante e que ela não é um simples produto da cultura, vamos dizer assim, não é nem da cultura popular, de massa. Da cultura de massa, né? Que inclusive é uma questão que eu discuto na tese. Né? Quais são os limites dessa cultura de massa, dessa cultura erudita, dessa cultura popular, que são coisas bastante complicadas de se definir. Né? Elisa, a gente ouve bastante um termo que é o hábito da leitura. E a gente ouve pouco o termo do prazer da leitura. É essa a ideia? Veja, a palavra hábito já vem carregada de um sentido que teoricamente não comporta na questão da leitura. Porque hábito, se você pensar, escova os dentes todas as manhãs. E, aliás, que bom que isso seja um hábito, né? Seria desejável que todo mundo escovasse os dentes quando sai da cama. Agora, que é uma coisa que você faz mecanicamente. E a leitura definitivamente é uma coisa que você dificilmente faz mecanicamente, até porque o texto exige uma coautoria do leitor, exige uma interação do leitor. Tem que ser um leitor que pensa, que se envolve naquilo que ele está fazendo, não consegue fazer aquilo mecanicamente. Então, a questão da leitura, eu acho que a gente tem que pensar muito menos com relação à palavra hábito, mas muito mais com relação à palavra prazer, fruição, e no que se refere à questão do ambiente escolar com relação a práticas de leitura que efetivamente encantem, envolvam o leitor, formem o leitor. É difícil encontrar alguém que foi adolescente nos anos 80 e 90 que não conheça os livros da série Vagalume. Os exemplares eram disputados nas bibliotecas de muitas escolas. Foi por meio das histórias de aventura e de suspense da coleção que muita gente tomou gosto pela leitura. Uma sombra enorme, estranha e assustadora começava a se desenhar na volta da rua. Uma sombra que foi crescendo, até se tornar imensa. Tinha uma forma humana, mas a cabeça era de bicho. Histórias contagiantes que prendem o leitor. Esse é um trecho de Escaravelho do Diabo, um clássico da literatura infanto-juvenil brasileira. A obra traz elementos de suspense em uma linguagem coloquial. Assim são os livros da coleção Vagalume, que fez muito sucesso nos anos 80 e 90, e da qual o Escaravelho do Diabo faz parte. A coleção Vagalume marcou uma geração de leitores. Muitas crianças e jovens descobriram o prazer pela leitura nas páginas de obras como A Ilha Perdida ou O Caso da Borboleta Tília. Foi isso que aconteceu com a Kelly. Quando era criança, ela descobriu a série nas prateleiras da biblioteca da escola onde estudava. Foi paixão às primeiras linhas. Eu acho que depois que eu li o primeiro livro, que foi A Ilha Perdida, eu acho que eu gostei do estilo, gostei da trama em si, e eu me motivei a pesquisar mais e procurar livros que fossem parecidos. E a série, ela segue esse mesmo ritmo em quase todos os livros. Então eu gostei muito. Até porque eram livros que envolviam mistério, que envolviam essas tramas, assim, e não era esse tipo de livro a que eu tinha acesso, geralmente. Eu tinha acesso a livros mais mornos, mais água com açúcar. E aí, quando eu conhecia a coleção, eu não quis mais parar de ler nunca mais.
Apesar de despertar boas lembranças nos antigos leitores, a coleção já não consegue criar um novo público de fãs. Os empréstimos na Biblioteca Pública do Paraná têm diminuído a cada ano. Ele continua, ele tem saída, mas não como era antigamente, né? Acredito que até uns 10 anos atrás. Ele tem a saída porque os títulos são, as escolas pedem, os professores pedem. Mas uma novidade pode fazer a coleção Vagalume cair novamente no gosto dos jovens. Obras como Escaravelho do Diabo e O Mistério dos 5 Estrelas devem sair das páginas dos livros e ir para as telas do cinema. Quem sabe uma nova geração de leitores seja criada pela coleção. Eu sempre fui uma leitora muito assídua, desde pequena, assim. A coleção Vagalume, claro, foi um marco, porque foi quando eu aprendi a gostar mais desse tipo de narrativa. E depois, claro, continuei lendo todos os livros possíveis e, enfim, até hoje. Eu leio um livro por semana. Professora Kátia, a gente observou ali, a bibliotecária contou que hoje em dia os livros da série Vagalume eles não têm mais a mesma saída. Por quê? Os adolescentes de hoje leem menos ou eles procuram outro tipo de leitura? Bem, a série não parou de publicar, não é? Quer dizer, a série continua a crescer. Na época que eu fiz a minha tese, ela tinha mais de 100 títulos, mas eu sei que ela continua a crescer. Sei também que os títulos atuais são diferentes, a Ática tem procurado acompanhar os novos interesses, né? Mas eu acho que realmente o leitor de hoje mudou bastante. Há uma expressão que eu gosto muito de usar, que é o leitor crossover, quer dizer, é aquele leitor que lê de tudo. A gente tem hoje um leitor que ele não fica apenas nos livros e não fica apenas num tipo de livro. Quer dizer, nós temos outras séries, nós temos outros interesses, como a coisa dos vampiros e tantos outros, né, que têm aparecido por aí, mas eu acho que isso se deve principalmente à mudança que ocorreu no leitor, né, que diante do computador, diante dessas novas possibilidades da leitura na tela, vai buscar, além dos livros que ele já lia, outros interesses, né? Porque até assim, na escola, e eu de vez em quando vou à escola até para acompanhar os alunos em estágio, eu sei que ele continua a ser lido, né? A ponto de eu chegar a uma escola e encontrar, por exemplo, um aluno que já tinha lido todos os títulos que existiam na biblioteca da escola. Então, nas escolas, os livros da série Vagalume continuam a ser muito lidos, né? Então, eu acho que tem assim, uma variação muito grande em relação ao leitor, mas também tem a ver com a própria biblioteca pública, que eu acho que talvez ofereça outras coisas. Não sei, acho que é bastante... há muitas possibilidades por aí para se encontrar uma razão para essa mudança. Professora Elisa, que tipo de livro, então, os adolescentes de hoje estão lendo? Quais são os livros que hoje fazem essa abertura de portas para que as pessoas se interessem por outro tipo de leitura mais para frente? Bom, a gente tem a realidade escolar, que é uma questão. Na realidade escolar, o aluno é obrigado a ler alguns títulos que o professor julga adequados. E aí eu acho que está o primeiro problema. Porque nem sempre é isso que os alunos querem ler. As pesquisas mais recentes mostram, pesquisas feitas em bibliotecas, em biblioteca escolar, biblioteca não escolar, vendas de livraria, e cruzando esses dados todos, nunca se vendeu tanto livro. E o que é que os jovens estão comprando e querendo emprestar e ler? É Crepúsculo, Harry Potter, bom, isso aí. Isso é um fenômeno recente. Né? Então, a coleção Vagalume vinha cumprindo esse papel que pode ser uma das explicações que venha sendo substituído temporariamente, porque a coleção Vagalume eu acho que são clássicos, né? Tem muitos exemplares ali que são clássicos, que vão sempre ser lidos, mas a gente tem o quê? A questão do choque entre o que a escola quer que os alunos leiam, porque considera a literatura de boa qualidade, com o que as livrarias estão disponibilizando, o mercado editorial está disponibilizando para esses jovens. Resultado é o seguinte, no que eu acredito?
que se eles estão se interessando por ler o Harry Potter, que é um livro que tem 800 páginas, né? Alguns são vários volumes, alguns volumes com 600, 700, 800 páginas, estão disputando com o pai, com a mãe, com o avô a leitura. Gente, isso é um fenômeno, é tudo que a gente mais quer, é que leiam. E aí, eu tenho um exemplo de uma professora que os alunos estavam interessadíssimos em ler Crepúsculo. E ela, toda consciente da sua responsabilidade, não, Crepúsculo não. Chegou uma hora que ela disse, por que Crepúsculo não, se é o que eles querem ler? Pois ela leu com eles o Crepúsculo e os levou a partir do Crepúsculo. O problema é ficar aí, né? Tem que levar adiante. E esse é o papel da escola, o papel do adulto, o papel do pai e da mãe. Ir adiante. Em que direção foi essa professora? O Morro dos Ventos Uivantes, que é um clássico, que todo professor quer que leiam. E eles foram estabelecendo as relações entre isso, e ela sabe que, o bom professor sabe, que essas coleções são o ponto de partida. O que os alunos procuravam? Aquela menina entrevistada diz, e as aventuras, o suspense que existia lá, e a magia. Paulo Coelho é magia, Harry Potter, os bruxos, a magia. Então, é isso, né? O Crepúsculo é a mesma coisa. Eles continuam, o leitor jovem continua procurando essas aventuras, aquilo que procurava na coleção Vagalume, continuam procurando nessas novas coleções. E o papel dos adultos e da escola para ir além, aprofundar, formar um leitor capaz de ler leituras mais complexas, que é o caminho, mas não pode negar jamais esse tipo de leitura e de literatura, se é o que eles estão querendo ler. O Em Tese faz um rápido intervalo e, na volta, voltamos a falar sobre a coleção Vagalume de livros para adolescentes. A professora Kátia Toledo, doutora em letras pela UFPR, e a professora Elisa Dallabona, do setor de educação da UFPR, conversam comigo hoje sobre a coleção Vagalume, livros que foram fenômeno de vendas nas décadas de 80 e 90. Professora Kátia, um dos motivos aí desse fenômeno de vendas e dessa procura tão grande pela coleção é que ela também tinha um destino, como destino as bibliotecas das escolas, né? Sim. E não só as bibliotecas, como a campanha que a Ática fez, que foi uma campanha bastante agressiva, no sentido de enviar esses livros para os professores. Então, os professores tinham em mãos esses livros e, na hora de escolher qual livro iria ser lido, era mais fácil escolher aquele que os professores tinham em mãos do que procurar outro, né? Então, isso acabou influenciando bastante. E eles realmente foram muito lidos na década de 80, principalmente, né? E também na de 90, mas principalmente na década de 80, quando a Ática fez uma campanha mais agressiva, extremamente agressiva nesse sentido, de enviar para as escolas, enviar principalmente para os professores que recebiam em casa. Eu mesma recebi boa parte da série em casa. Agora, professora Elisa, de que forma que os professores hoje podem trabalhar para despertar nos alunos esse gosto pela leitura? Eu acho que a gente não pode negar quem a gente tem diante da gente. Esse aluno, a Kátia falou agora há pouco sobre isso, tem um interesse enorme, enorme pelo computador, por exemplo, né? Então, hoje, eu diria que a gente não tem que lutar contra isso. Você pode baixar na tela do computador os livros, você pode baixar na tela do computador os filmes, você pode... Então, a gente tem que ver que isso é um aliado, não é? O professor não tem que ter medo do computador. Outra não tem que ter medo, assim como a coleção Vagalume todo mundo teve acesso, porque a Ática fez um excelente trabalho nesse sentido, e hoje as demais editoras, com essas séries todas que os alunos estão querendo muito ler, têm acesso, não é? Então, por que negar isso? Eu acho que o ponto de partida, a gente não pode nunca perder isso de vista. Formar um leitor tem que ter em vista sempre o prazer. Ninguém vai ler, cada um de nós vai ter um depoimento, eu aposto que as pessoas que estão nos ouvindo vai ter um depoimento de péssima experiência que o professor obrigou a ler o Machado de Assis. Tá bom, o Machado de Assis é um excelente autor, mas será que esse leitor tem condições de ler, já está em condições de ler o Machado de Assis? Aí vai lá
obrigado a ler uma coisa que, teoricamente, é maravilhosa, mas que ele não quer ler. Então, eu penso que a escola tem que criar estratégias de começar por aquilo que desperta o gosto, aquilo que desperta o prazer. E o que é isso? Se é a coleção Vagalume, se é o Crepúsculo, eu não sei. O professor tem que estar sensível a isso. E, a partir daí, sim, ir levando a leitura até chegar ao Machado de Assis. O que a escola não pode também é se furtar disso. A escola tem a obrigação de, assim como a coleção Vagalume estava lá na escola, essa é a estratégia. Os livros têm que estar nas mãos dos alunos. Às vezes, até a escola tem uma biblioteca, em geral, as bibliotecas têm um acervo medíocre, mas, enfim, tem alguns livros nessa biblioteca que o professor não faz uso. Porque ele tem aquele tal daquele programa lá a cumprir e aí ele nem quer saber se os alunos estão odiando. Tem pesquisas que, quando perguntados aos alunos, né, aquele livro, sei lá, do Machado de Assis, seja quem for, que o professor mandou ler, como é que foi? Não, eu não li, eu li o resumo na internet, eu peguei o filme, eu não sei o que lá. Dá um jeito de não ler. Então, será que é isso que vai ajudar a formar um leitor? Eu tenho certeza que não. Agora, professora Elisa, quem quer escrever para esse público? Que desafio essa pessoa enfrenta para escrever para adolescente hoje? Olha, ouvindo agora, né, o depoimento do professor Eduardo e a questão do prêmio Jabuti, e você me fazendo essa pergunta, eu não consigo pensar em outra coisa senão no também premiado Visita à Baleia, que foi lançado em 2013 pelo professor da Universidade Federal do Paraná, o Paulo Venturelli. Aliás, tomara que o Paulo me escute dizendo isso, eu fiquei encantada com esse livro. Eu tenho lido em todo lugar que eu vou, eu tenho apresentado esse livro aos meus alunos, e nas palestras e tudo, e não tem quem não se encante. Por que ele é atraente? E aí que eu digo, essa pergunta deveria ser feita para o Paulo, mas eu vou tentar dizer, eu não sou escritora de literatura infantil, mas eu imagino que possa ter algumas pistas aí. O que eu identifico, por exemplo, nesse livro do Paulo, que faz um sucesso? Primeiro, ele tem um humor, né? Ele tece as palavras, e nenhum dos personagens é absolutamente estereotipado. O menino, que é o protagonista do livro, é absolutamente inteligente, é uma criança pequena, mas é um menino que é absolutamente inteligente, que inclusive enfrenta os autoritarismos do pai, e ao mesmo tempo ele mostra que o pai faz o seu papel, nem tampouco o pai ou a mãe são estereotipados. Eles têm uma relação conflituosa entre eles, às vezes, o menino e o pai têm uma relação conflituosa, enfim, uma relação familiar, como cada um de nós já viveu. Então, essa questão de tratar o jovem leitor como ele merece ser tratado, com respeito, com texto de boa qualidade, com elementos interessantes, sem estereótipos, que tem... e outra coisa, o livro de literatura infanto-juvenil, em geral, vem acompanhado da ilustração. Na França, por exemplo, o título do livro, logo abaixo vem o nome do autor do texto e o ilustrador. E ambos são autores. É inseparável a ilustração do texto no livro de literatura infantil e no livro de literatura infanto-juvenil. Então, isso também é outra característica, outra qualidade que o Paulo Venturelli, no Visita à Baleia, consegue atender, que é um casamento com o Newton Cruz, que é o ilustrador, da melhor qualidade, um ilustrador que vai muito além, né, e que vai, às vezes, em outras direções do que diz o texto, o que instiga, provoca o leitor. Então, em suma, o que precisa é ter respeito com o leitor e instigá-lo a ler. Professora Kátia, a senhora estudou a fundo algumas das obras da coleção Vagalume. Qual é o título que a senhora considera o mais relevante da série? Olha, é difícil porque nesse processo eu acabei me apaixonando por vários deles, né? Então, eu vou tentar fazer aqui um afastamento, né? E não me deixar levar pela minha preferência pessoal. Eu diria que o mais importante seria o Mistério de 5 Estrelas,
porque quando o Marcos Rey foi convidado a escrever um livro para a série, e ele escreveu O Mistério de Cinco Estrelas, ele acabou formando ali, criando ali uma matriz. Né? Quer dizer, os outros livros que vieram depois, eles acabam trazendo elementos semelhantes ao Mistério de Cinco Estrelas. Mas é ali que surgem, por exemplo, o Léo, o Gino, né? Que são os meninos que vão funcionar como investigadores e que vão cumprir esse papel da literatura policial, né? Que vai ser a grande marca da série Vagalume. Quer dizer, nós vimos a menina falando ali, entrevistada, que ela gostava do mistério, que ela gostava... E isso vai haver na série Vagalume de um modo geral, né? Então, eu diria que o livro mais importante ali é realmente O Mistério de Cinco Estrelas, porque ele vai se tornar um referencial que vai dar uma cara, né, para a série Vagalume. Porque antes dele nós tínhamos obras muito diferentes, como Éramos Seis, a Borboleta Tíria, que eram obras muito antigas. O Escaravelho do Diabo é uma obra escrita em 1955. A Ilha Perdida também. A Ilha Perdida é anterior, então são obras muito antigas, né, que foram reabilitadas para a série Vagalume. Quer dizer, foi a partir do Mistério de Cinco Estrelas que as obras começaram a ser escritas para a série Vagalume, e não trazidas, obras que já existiam trazidas. Né? Agora, professora Kátia, qual é a contribuição que a tese de doutorado da senhora deixa para o estudo da literatura infanto-juvenil aqui no Brasil? Bem, o que eu espero que a minha tese deixe de contribuição está um pouco a partir daquilo que a Elisa falou ainda agora, que é a ideia de que, para que a gente forme um leitor, não precisa começar com esse leitor a leitura de Guimarães Rosa, né, de Machado de Assis, de Clarice Lispector, que são autores maravilhosos, indiscutivelmente, mas que nós podemos, sim, começar lendo essa literatura de que os alunos gostam, né, de que as crianças gostam, para que nós possamos chegar a esses autores. Né? Quer dizer, a minha contribuição pretende ser essa, mostrar que nós podemos, a partir dessa literatura de entretenimento, fazer uma ponte, levar os nossos alunos a chegar a serem leitores da tal da alta literatura, né, de que fala a Leila Pony Moisés, que é o que, afinal de contas, todos nós queremos, formar o leitor crítico, mas que esse leitor crítico pode, sim, passar por uma literatura de entretenimento, que não deve haver, inclusive, preconceito, que é uma coisa muito séria, né? A Elisa falou, ainda agora, e eu sofri muito por isso. Quando eu resolvi fazer a tese, eu ouvi muitas vezes, mas você vai fazer uma tese sobre a série Vagalume? Eu disse, vou, porque é ela que as pessoas leem. Né? Então, espero que seja essa a minha contribuição, mostrar que a gente pode formar um leitor a partir de uma leitura prazerosa. Kátia, Elisa, obrigada pela participação no Em Tese de hoje. Nós que agradecemos, foi um prazer. Prazer imenso. Obrigada. O Em Tese de hoje falou sobre a coleção Vagalume, que foi o tema da tese de doutorado em letras da Kátia Toledo. Quem quiser entender melhor o estudo, pode baixar a versão completa no banco de teses da UFPR. O endereço aparece aí na sua tela. Nós ficamos por aqui, mas no nosso site você pode rever este e outros programas. A gente se vê novamente na semana que vem e eu espero vocês.